Verdades e mentiras misturam-se em palavras e separam as pessoas, confundindo mente e coração.
dar um rolê na Bíblia, vou falar desse jeito, uma linguagem mais popular, né? Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E nós temos aqui um título: As Duas Testemunhas Mártires. Esse é um dos sermões que eu mais gosto. E acho interessante nós estudarmos, sempre que possível, o capítulo do Grande Conflito. Esse é o capítulo 15 do Grande Conflito, que tem como tema as Escrituras Sagradas e a Revolução Francesa. Ou, quando nós distribuímos aqueles livros, a igreja faz todas, distribuição dos livros? Pois é, também é o capítulo 15 e o tema é Revolução. Então, quando alguém perguntar sobre esse capítulo para você, depois que a gente terminar aqui, eu acho que você vai saber muito bem se posicionar, hein? Então, vamos começar a leitura. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Amém? Todos encontraram? Então, vamos ler. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Verso 9. Não, verso 8 a gente leu, né? Hã? É uma oração. Tá. Então a gente não ouviu 8? Então vamos para o verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Vamos parar aí. Vamos entender um pouquinho o que esses textos que nós lemos querem dizer. Nós temos aqui uma situação interessante que João testemunha. Ele disse que existem ali duas testemunhas mártires. Nossa, dá um dia para mim. Obrigada, meu amor. Vou deixar aqui, tá? Assim a hora secar, eu já pego, já move. Obrigada. Aqui nós temos, queridos, duas testemunhas mártires que iriam profetizar por 1260 dias. Irmãos, na profecia, dias quer dizer o quê? Anos. Aê, todo mundo craque nessa parte, né? Dias quer dizer anos. E aqui essas duas testemunhas, elas são mártires, ou seja, elas irão morrer pelo amor a Cristo, certo? Todo mártir morre por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor à Bíblia, essas coisas. O fato interessante que acontece aqui, nesses versos que nós lemos, é que existe uma besta que surgiria do abismo e ia causar guerra, peleja contra essas duas testemunhas, mártires, né? E essas duas testemunhas, elas iriam morrer e o cadáver delas ficaria estirado sobre a praça de uma grande cidade, e o nome dessa cidade é Sodoma e Egito, aonde Jesus foi crucificado. Aí a gente para e começa a refletir. Jesus foi crucificado em Sodoma e Egito? Não, né? Não foi. E outra, quando João teve essa visão, Sodoma já tinha sido destruída há muito tempo. E o Egito, coitado do Egito também, né? Não era lá essas grandes coisas. Agora, o que será? Quem são essas testemunhas que morreram e o cadáver delas ficou estirado nessa praça, como símbolo de humilhação? Quem será? Não é um assunto interessante de se desvendar? Eu acho muito interessante. Em primeiro lugar, essas duas testemunhas não se tratam de ser humano, não se trata de pessoa física, assim como eu, você. Primeiro porque não existe nenhuma pessoa que vive ou viveu 1260 anos, não é verdade? O cara mais velho foi quem? Quem foi que viveu mais tempo na face dessa terra? Matusalém. Olha, vocês são craques, hein? Ele viveu quase 1000 anos, foi? 900 e alguma coisa, né? 960
Ou sonoplasta, por favor, vai passando aí para mim, pode passando. Aí, nós estamos em 2023, pode passando também. E isso, para ali, hein? Parou. Ó, 538, 1798. Irmãos, por que essas datas? Ó, vamos entender o período de 1260 dias. Pode passar. Se a gente fizer uma continha bem simples, de 1798 menos 538, vai dar 1260 anos. Agora, eu peguei essas datas aleatoriamente. 538. O que será que aconteceu no ano de 538? Alguém lembra aí um marco especial no ano de 538 de Cristo? Vamos lá. 5 segundos para você ir lá no seu cartão de memória. Mas é aqui para mim, mano. Meu celular não, hein? Morte de Estevão? Não. Mais um chute. Deu pane, né? Pecado. Bom, irmãos, 538. O que aconteceu? Irmãos, começou a supremacia papal. Foi isso. O Papa começou a ser o grandão, o chefão. Foi aí que começou a supremacia papal. E o que será que aconteceu no ano de 1798? A prisão, muito bem, você seguiu a lógica. Se 538 começou a supremacia papal, ele era o cara, ele era o top. No final, 1798, ele foi o quê? Preso. Acabou a supremacia papal. Então, durante esse período de 538 até 1798, o Papa era o dominador, era o rei, era o todo-poderoso. E o que ele fazia com as Bíblias? Ele prendia, ninguém tinha acesso. Também porque as pessoas elas não iam para as escolas, na verdade. Quem ia para a escola eram só as pessoas o quê? Ricas, pessoas clérigos, nobrezas, essas coisas, as pessoas assim. Então o que acontece, pessoal, irmãos? Acabou aí, o Papa foi preso, e durante esse período, essas duas testemunhas que nós acabamos de ler, elas permaneceram no estado de obscuridade, no estado de escuridão. Você sabe que em muitas nações da Europa, os poderes que governavam a igreja e o Estado, governados por o Papa, era dirigido pelo próprio Satanás. Era o Satanás que era o chefe, por intermédio do papado. E aqui nós temos, nesses versos que nós lemos, uma referência a uma nova manifestação do poder de Satanás. Porque assim, Satanás ele se manifesta de várias formas. Só que nesse caso, ele está usando o quê? Um sistema religioso para atacar duas testemunhas que viram as verdades. Por meio da besta que surge do abismo, ele ia fazer guerra aberta contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Vamos ver aqui novamente o verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama o quê? Sodoma e Egito. Aí a gente tem que parar aqui e pensar, por que será que o autor bíblico, pela inspiração, ele fala Sodoma e Egito? Quer dizer, que a Sodoma, o Egito foram, nem tinham mais, nem existiam da forma que era, Sodoma nunca mais existiu. Por quê? Irmãos, vamos lá. De todas as nações representadas na história bíblica, o Egito é a nação que mais ousou negar a Deus e resistir aos seus preceitos. Você se lembra quando Moisés ele foi até o Egito e falou assim: Faraó, manda, meu Deus manda, o meu Deus ele pede que você liberte o meu povo para que nós possamos adorar a Deus lá no deserto. Lembra quando Moisés fez isso? O que o Faraó falou? O Faraó falou assim: eu não conheço o teu Deus. Ele disse: não, você não vai dar. Aí depois ele falou: eu não conheço o seu Deus. Quem é Deus? Ele fala desse jeito, irmãos. Está lá no livro de Êxodo capítulo 5, verso 2, ele fala assim: quem é Deus? Não conheço não. Eu não conheço Deus. Fala assim isso no ateísmo. Uma pessoa ateia que fala: eu não conheço Deus. Eu não acredito em Deus. Quem é Deus? Então Faraó ele fala desse jeito. A grande cidade é comparada espiritualmente também com a cidade de Sodoma. Sodoma e Gomorra eram cidades que tinham inúmeros pecados. Mas tinha um pecado que Sodoma era assim, top, nota 10 naquele pecado. Você sabe que pecado que era esse? Dentre todos. Qual que era o pecado
caracterizava Sodoma? Porque o Egito é o ateísmo. O ateísmo é o pecado número 1 do Egito. E o pecado número 1 de Sodoma? Qual é? Imoralidade sexual? É isso mesmo, irmãos. É a licenciosidade. Aqui a palavra ela chama a imoralidade sexual de licenciosidade. Tanto é que quando os anjos foram visitar Ló, para tirar o Ló, a esposa, as filhas da cidade, eles quase foram estuprados naquela cidade. Porque homens de todas as idades, e a Bíblia deixa isso bem claro, queriam atacar e dar força, acusar sexualmente dos anjos. Interessantíssimo, né? Então, a licenciosidade, ela foi um pecado que especialmente caracterizou Sodoma e Gomorra. Ou seja, por que eu estou falando disso? Porque nós lemos aqui no Apocalipse que a cidade, o local que iria matar as duas testemunhas que iam ser mártires, era Sodoma e Egito. Agora, que lugar é esse? Porque Sodoma e Egito, de verdade, eles não existiam mais. Que lugar é esse que tem o ateísmo e que tem a licenciosidade de Sodoma? Que lugar é esse? Vamos agora para os spoilers, para as respostas. Qual é esse lugar? França, aí, ó. Teve alguém que leu o livro, hein? Pode passar o próximo slide. Ah lá, é a França. E a França é muito conhecida também, até hoje, como a cidade do quê? Do ateísmo, mas ela é conhecida como a cidade do amor. Você pode perceber, os casais, quando vão para a França, mesmo os que sabem, com aquelas fotos, naquele chocolate gostoso. Por que será que a cidade vai ser uma cidade do amor? A gente faz uma paralela, né? É a França, irmãos. E você sabia que a terra em que iria dar o testemunho das duas testemunhas mártires, ela é a França, e ela teve cumprimento. Essa profecia aqui de Apocalipse 11, ela tem cumprimento exato na história desse país, durante a Revolução Francesa, lá no século XVIII, século XIX. Então agora pode passar o próximo slide. Essa passagem que está aqui, ela foi tirada de uma revista britânica, irmãos. Não é uma revista adventista, é uma revista britânica. E essa revista ela circulou desde o ano de 1817 até o ano de 1980. Olha só o que diz aqui. A França é a única nação do mundo, relativamente a qual se conserva registro autêntico que se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Quem escreveu isso? Ellen White? Não! Foi uma revista de história, foi uma revista britânica. Vamos ver o que mais que está dizendo. O único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira, e vasta maioria, toda parte, mulheres e homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem essa declaração. Agora, o que quer dizer um decreto de Assembleia Legislativa? Lei. É uma lei. Na França aconteceu uma lei dizendo que Deus não existia. Você quer uma característica maior de ateísmo do que isso? Irmãos, diante dessa situação, imagina, agora você vai viajar comigo no tempo, lá no ano de 1700. Lá no ano de 1789. Vamos todos viajar no tempo. Nós estamos em 2023, hein? Vamos viajar no tempo. 1789. 1700. Estamos nós lá. Você é cristão. Você faz parte do povo de Deus. E você está vivendo num país desse. Já imaginou a cena? Você vai viver lá no meio da cidade? Não, você vai. Talvez alguns estejam lá no meio da cidade, como nós estamos também aqui em São Paulo. Se for lá para o centro de São Paulo, você vai ver muita coisa no pé. Não vai? Vai sim. Então, muitos cristãos, o que eles faziam? Eles iam para as montanhas. E era a famosa igreja do deserto. Então, a igreja do deserto, todos os descendentes dos antigos cristãos, aqueles que apreciavam a fé de seus pais, lá na França no século XVIII, eles moravam nas montanhas. Lá nas montanhas, lugares bem friozinhos, e ali eles apreciavam a fé de seus pais. Pode passar o próximo slide. Agora aqui nós temos uma citação de um historiador do protestantismo, o White. Olha só o que ele diz. Os mais puros, cultos e inteligentes dos franceses foram acorrentados em horríveis torturas entre ladrões e assassinos. Irmãos, as melhores pessoas da sociedade foram mortas só porque eram cristãos. Então, centenas de homens, mulheres, idosos, crianças, todos eram deixados
ali para fazer os seus cultos nas montanhas. Então, naquela época, se você fosse visitá-los, você não ia encontrar muitos deles. Você ia encontrar muitas árvores, sim, penduradas dos corpos deles. É isso que está escrito na Bíblia. E ali, muitos corpos pontilhavam a relva e cadáveres balançavam suspensos nas árvores. Era isso que eles estavam fazendo com os cristãos. Eles estavam perseguindo e matando. Como que ficou a França, então? Ficou um território devastado. Ficou um território morto pela guilhotina, pela fogueira. E ali nós tivemos um triste vasto deserto de pessoas boas sendo mortas porque era cristão. Pode passar o próximo slide. Esse aqui é o rei Luís XVI. Se você pode estar pensando assim, nossa, nessa época que a França fazia isso, acho que o povo era tudo troglodita. Já assistiu aqueles filmes com os caras grandão assim? 14 que está escrito aqui? Mas eu pus de errado, 16. Eu inverti ali, ó. Muito bem, Paulo. Frequentou as aulas de história, né? Os alunos que são humanos. Deve ser. Na 14, tudo bem. Então, tudo isso aconteceu, essas atrocidades, na época brilhante. Na época de um rei brilhante. Foi numa época em que as letras estavam assim, ó, se erguendo, a arte. Tanto é que um museu muito famoso, até hoje tem um museu lá na França, o Museu do Louvre, né? Muitos quadros bonitos, maravilhosos lá. Então era uma época, irmãos, em que as letras floresciam, os homens da corte eram doutos e eloquentes, não tinha nenhum ignorante lá. Não tinha ninguém falando tropeçado lá, ninguém falando palavrão, era tudo pessoas eloquentes, pessoas doutas. Só que tem o seguinte, de tudo que eu falei aqui, terrível, nós temos um episódio pior que esse. O mais negro catálogo de crimes, a mais horrível das ações hediondas de todos os tempos, de todos os séculos, foi o massacre que aconteceu. O massacre de São Bartolomeu. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém que já leu sobre esse massacre? São Bartolomeu? Não? Já leu ali? Lembra os detalhezinhos desse massacre? Gente, a primeira vez que eu li esse massacre, eu me arrependo de ver. Que coisa horrível. Eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu nesse dia, nesse massacre de São Bartolomeu. Irmãos, o mundo ainda recorda com estremecimento de horror as cenas daquele assalto covarde e cruel. Quem sancionou a edição da obra? O rei da França. Então foi o seguinte: teve uma noite que os cristãos foram dormir. E era o quê? Na madrugada, quando está todo mundo lá, bem quentinho, gostosinho, dormindo ali, eles ouviram um barulho, um sino tocando. E esse sino ele tocou à meia-noite no obras fúnebres. Esse foi o sinal do morticínio. Era um sinal para a morte de milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra enviada pelo rei. Eles foram arrastados para fora de suas casas, levados até as ruas, até as praças, e ali eles foram assassinados a frio. Irmãos, quem foi o chefe? Satanás. Satanás ele foi o chefe dessa obra invisível, dessa obra terrível, na verdade. Ele foi o chefe invisível para multiplicar os mártires, os cristãos, os protestantes. Toda a França, você sabe quanto tempo durou essa carnificina? 2 meses. Foi aproximadamente ali por volta do mês de agosto que aconteceu. 2 meses durou essa carnificina, essas mortes todas. E quantas pessoas morreram? 70 mil pessoas da flor legítima da nação, da melhor, sabe? O melhor, a nata, o melhor caldo foi esse povo que morreu. Os melhores morreram. Os melhores foram sem aviso prévio, mortos em indiscriminada carnificina. Vamos passar ao próximo slide, pode passar. E aqui eu tenho uma citação muito interessante sobre esse dia. Quando as notícias do massacre chegou a Roma, sabe o que aconteceu? Você acha que Roma ficou triste? Coitados dos protestantes, nada. A agitação em Hitler não teve limites. O que eles fizeram? O cardeal de Lorena recompensou o mensageiro com 1000 coroas, dinheiro. O canhão de Santo Ângelo repoou em alegre salva. Os sinos tangeram em todas as comunidades. Fogueiros festivais tornaram a noite em dia. E Gregório XIII, acompanhado dos cardeais e outros dignatários eclesiásticos, eles fizeram. Pode passar o próximo slide. Eles foram em longa procissão à igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorena cantou uma música, Te Deum,
E aí uma medalha foi cunhada para comemorar o massacre. Irmãos, ouvi complacentemente o sermão de um padre, ouviu-se, né? Complacentemente o sermão de um padre francês, que falou daquele dia tão cheio de felicidade e regozijo, em que o Santíssimo Padre recebeu a notícia e foi em aparato solene, graças a Deus e a São Luís. Fala se isso não foi um dia de festa para eles. Irmãos, o mesmo espírito sobrenatural que instigou o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Vocês acham que Deus iria deixar barato por isso? Irmãos, Deus não deixa. Isso foi permitido, foi. Muitos mártires morreram sim. Tanto é que nós temos aqui no Apocalipse cenas de pessoas que clamam, né? É igual quando Caim matou Abel e Deus apareceu e falou: Caim, onde está Abel? E aí Caim fala o quê? O que ele fala? Eu sou guardião do meu irmão, né? E aí Deus responde o quê? Caim, o sangue do teu irmão clama. Mas não é que Abel estava com sangue lá clamando, Deus. Não, foi isso. Uma linguagem, né? A gente não entende que é uma linguagem. Nós temos também. Nós temos aqui no Apocalipse cenas de pessoas mártires que clamam também por justiça. Nós teremos no céu, quando nós formos para lá, um grupo especial que vai ter uma orla na sua roupa com uma cor, né? Uma cor vermelha. E essa cor vai estar simbolizando os mártires. Nós não sabemos quantos mártires morreram, na verdade. A gente foram milhões de mártires que morreram. O fato, irmãos, é que foi declarado ser Jesus lá na França um impostor. E o grito de zombaria dos incrédulos franceses era, sabe qual? Eles gritavam assim na rua: esmagai o miserável. Se referindo a quem? A Cristo. Irmãos, dessa forma, Jesus foi novamente crucificado. Você está conseguindo fazer um paralelo entre as palavras que fazemos aqui em Apocalipse 11 com o significado? Por isso que o lugar, o local, a pista que nós temos aqui, né? O local onde Cristo foi crucificado, onde essas duas testemunhas de mártires iam morrer, né? Aonde esse lugar onde tinha característica do Egito, do ateísmo, Sodoma, da licenciosidade, percebe? Então, está conseguindo casar aí as pecinhas do quebra-cabeça? Bom, vamos continuar. E tudo isso prestava-se homenagem a quem? Nós? A Satanás. Enquanto Cristo, em suas características de amor, de pureza, de bondade, era crucificado novamente. No verso 7 nós temos o quê? A besta que surge do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Irmãos, o poder ateísta que governou na França durante a Revolução e o reinado de terror desencadeou contra a Bíblia, a palavra de Deus, uma guerra como nunca aconteceu. Eles declararam guerra contra a palavra de Deus. Bíblias, irmãos, eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. Ou seja, toda zombaria possível era feita sobre as Bíblias. O dia de repouso semanal foi trocado, foi posto de lado. E em lugar de eles repousarem semanalmente, eles tinham um dia dedicado à orgia e à blasfêmia. O que isso quer dizer? Irmãos, tinham um dia dedicado exclusivamente para você falar palavrão, à vontade, e também para você beber e se envolver-se sexualmente com qualquer pessoa. Tinha um dia especificamente para isso. Era o dia. Então, lá aconteceu isso. Todo culto foi proibido, a não ser o culto. O culto à liberdade era o país. Eles eram patriotas. O que diz lá no verso 10? Vamos aqui em Apocalipse, capítulo 11, verso 10. Olha só o que aconteceu. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Irmãos, a França incrédula fizeram silenciar a voz reprovadora da testemunha do Senhor. A palavra da verdade, a Bíblia, ela jazeu morta nas ruas da cidade. E aquelas pessoas que odiavam as repreensões que há na Bíblia estavam como? Jubilosas, felizes, alegres, porque agora a Bíblia estava queimada. Você sabe que com blasfema ousadia, um dos padres declarou o seguinte: pode passar aí, olha só o que um desses padres declarou.
Deus, se existes, vingai-vos contra o diabo. Eu vos desafio, conservai-vos em silêncio, não ousais fazer uso de vossos trovões. Quem depois disso terá em vossa assistência? Irmãos, fala para mim se isso aqui não é um eco do ateísmo de Faraó. Fala se isso aqui não é um eco de Faraó dizendo: quem é Deus? Eu não vou libertar seu povo. Isso aqui é ateísmo puro. Não é uma provocação muito grande para Deus. Uma pessoa falar isso com Deus. Irmãos, olha, depois disso, depois que a França renunciou o culto ao Deus vivo e se declarou ateísta, pouco tempo se passou até a cidade descer a Inglaterra. Todos eles começaram a adorar uma coisa. Sabe o que foi? Uma deusa. Eles colocaram uma pessoa de uma mulher dissoluta, uma mulher com véu, o símbolo da deusa da razão. E ali, irmãos, eles fizeram uma procissão. Eles colocaram ali uma banda, as portas se abriram, a banda entrou, depois entrou também o presidente. Vou colocar a nossa linguagem de hoje. Entrou os vereadores da cidade, quem sabe até o deputado federal, o deputado estadual. Entrou as autoridades legislativas do país, da cidade. Entraram. Musiquinha tocando, daqui a pouco entra a deusa da razão. E todas as pessoas ali, uma assembleia legislativa, adoraram aquela mulher. Cantaram e adoraram aquela mulher que estava simbolizando uma deusa. Após esse momento, sabe o que eles fizeram? Todos eles saíram, colocaram a mulher num carro bem grande, onde todas as pessoas podiam vê-la, e foram até a Catedral de Notre Dame. Pode passar aí a imagem da Catedral. Pode passar essa aqui também. Aí. Foram até a Catedral de Notre Dame. Nessa catedral, ela foi abraçada pelo presidente. Até hoje existe esse lugar. Olha a catedral. Nesse lugar aí, ela foi abraçada, a deusa da razão, pelo presidente. Ela foi elevada no carro e ali ela foi adorada por todos os parisienses ali presentes. Ao ser a deusa da razão apresentada, o orador tomou ela pela mão e olha o que o orador disse. Volta ao slide. Isso. Olha o que o orador disse. Mortais, cessai de tremer perante os trovões impotentes de um Deus que vossos senhores criaram. Eu acho interessante ele falar assim, trovão. Eu acho que é porque quando chove, e dá aquele trovão, aquele relâmpago, a gente treme. Principalmente as crianças, né? Até nós, que somos maiores, né? Que já somos adultos, já sabemos o que acontece com a chuva. Até a gente treme, né? Então ele sempre cita os trovões. Olha só o que esse homem diz. Mortais, cessai de temer perante os trovões impotentes de Deus que vós temores criaram. Não reconheçais a luz de outra divindade, senão a razão. Ofereçam-vos sua mais nobre por imagem. Caem perante o augusto Senado da liberdade, ó véu da graça. Ele chama as pessoas a adorar. Depois, não passou muito tempo, sabe o que aconteceu? Em público, eles reuniram as Bíblias e queimaram a Escritura Sagrada. Uma certa vez, numa ocasião, a Sociedade Popular do Museu, o Museu do Louvre, se você procurar lá na internet, você vai ver esse museu. Essa Sociedade Popular do Museu, ela entrou num salão da municipalidade e lá eles exclamaram: Viva la Raison! Eles gritavam. E lá carregavam numa extremidade mastros, restos queimados de vários livros. Dentre esses restos queimados, o Antigo e o Novo Testamento. E sabe o que disseram? Aqui está, ó, aqui estão queimados todas as loucuras que esse livro fez na raça humana. Olha, irmãos, eu li isso aqui, eu até me arrepio, de verdade. Algo assim, tem o ódio contra a Bíblia, o ódio contra a palavra de Deus, olha o ódio contra os seguidores de Deus. Irmãos, mal imaginavam eles o que estava por vir. Quais seriam os resultados dessa política terrível e fatal? Pode passar o próximo slide. Mas o fanatismo cego desse povo baniu do seu solo todo o ensinador da virtude, todo campeão da ordem, todo defensor honesto do trono. Finalmente, a França estava em ruínas. A ruína do Estado foi completa. O Estado não é um Estado.
hugonotes, que eram os cristãos, o declínio geral baixou sobre a França. Paris tornou-se um vasto asilo de mendicidade. 200 mil pobres reclamavam caridade das mãos do rei. Irmãos, a vida dos trabalhadores agrícolas franceses era horrível. Por quê? Porque eles tinham que trabalhar muito e eram miseráveis. Não conseguiram melhorar de vida, não tinha alívio. Despojados de toda a escritura sagrada, o que resta? Superstições. O povo ele fica envolvido com ignorância, vícios. E eles começam a beber porque não tem alegria, não tem felicidade. Todas as pessoas boas foram mortas. E o que restou lá? Restou um povo ruim. Restou ladrão, restou estuprador, né? Restou prostituição, muita mesmo. Porque não tinham o que fazer, era prostituir mesmo, muitos prostitutos lá. Era isso que restou. Então a nação ela descambou para a revolta e a anarquia. Daí a gente tem muita coisa surgindo. Se a gente for pegar e ver um link sobre alguns teólogos que surgiram nessa época, a gente vai ver um cara chamado Rousseau, né, que é um cara que criou lá a política da democracia, da república, né? País, política de um país. Né? E aí por que Rousseau aparece? Porque ele vê a decadência do país dele. E aí o que acontece, irmãos? Pode passar o próximo slide. O rei, o clero e a nobreza, eles foram obrigados a se submeter ao povo. Por quê? O povo estava revoltado. O povo estava revoltado contra o rei. O povo estava enlouquecido. E aí a vingança do povo contra o rei, contra o clero, contra a nobreza foi tão grande que eles chegaram a matar. Eles executaram ele para a França. E aí foi ordenado o morticínio geral de todos os que eram suspeitos de opor-se à revolução. Porque estava acontecendo uma revolução, uma guerra de franceses contra franceses. Irmãos, havia mais de 200 mil prisioneiros. Em Paris, tumulto sucedia tumulto. Os cidadãos estavam todos divididos em facções criminosas. E parecia que todo mundo ia morrer. Parecia que era uma exterminação mútua. Pode passar aí, pode passar o próximo slide aqui. O país, pode passar? O país estava quase falido. O exército clamar pelos pagamentos em atraso. Os parisienses passando fome. As províncias assoladas pelos ladrões. A civilização quase extinta em anarquia. E o quê? Ou seja, a guerra acontecendo, a guerra atuando e o povo mordendo. Essa é a verdade. Você entendeu ali, né? Extinta, anarquia e licenciosidade. Percebe como que o ser humano caiu tão baixo, ao invés de estar vestido de pano de saco, né? Pedindo perdão a Deus, clamando por clemência, misericórdia, pela longanimidade de Deus é grande. Não, estava ali extinta em anarquia, que é uma revolta contra o governo, e também licenciosidade. Irmãos, o povo havia aprendido muito bem que Roma ensinou. Tiraram nota 10. Pode passar o próximo slide. O exemplo de perseguição que o clero da França, por tantos séculos, dera abertamente, achava-se agora revertido contra quem? Ele mesmo. Já viu aquela frase? O feitiço voltou-se contra o feiticeiro? Foi isso que aconteceu. Os cadafalsos eram tintos do sangue dos sacerdotes. Agora quem estavam sendo mortos? Os padres,
cadê Deus? Depois de tudo isso que acontece, as pessoas não falam assim: Deus, cadê você? Deus não existe mesmo. Porque se Deus existisse, ele não ia deixar isso acontecer com essa cidade. Não é isso que acontece, irmãos. As pessoas depois cegas, elas responsabilizam Deus pelos próprios males delas mesmas. Como se toda a miséria humana fosse resultado de Deus. Então, irmãos, quando o povo descobriu que o catolicismo era uma farsa, quando Satanás não pôde mais enganar as pessoas através desse agente que era o papado, quando Satanás percebeu que não dava mais, ele já tinha o quê? Um plano B na manga. Satanás não dorme. Quando o plano A falha, ele ficou durante 1960 anos com o plano A. O plano A falhou, todo mundo descobriu que o catolicismo não prestava, o que ele fez? Ele colocou na cabeça das pessoas: a Bíblia é um livro de contos, de fábulas. Ninguém é mais para acreditar. Vamos, faz o seguinte, vamos virar ateu? Vamos virar ateu? Vamos mais acreditar em Deus? Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez, exatamente isso. Ele colocou ali como que todas as religiões fossem uma fraude e a Bíblia como uma grande mentira. Então, séculos de apostasia, crime, tudo isso acumulou o quê? A ira de Deus. Deus iria retribuir tudo isso. E quando se completou a iniquidade, os pesadores de Deus aprenderam tarde que coisa terrível era que eles colocaram na ciência divina. Irmãos, é terrível quando uma nação esgota a paciência de Deus. Porque Deus não vai permitir o tempo todo que os seus servos sejam ridicularizados. Deus não vai permitir o tempo todo que a sua palavra seja jogada por terra. Em algum momento Deus se levanta. E então o que acontece? O moderador espírito de Deus, que põe limite ao poder cruel de Satanás, ele foi removido. Deus saiu fora. E aí o que acontece? As pessoas foram permitidas a ficar à vontade. À vontade. E aí Satanás toma conta de tudo. Irmãos, interessante isso, né? Interessante que nós, eu vou encerrar, estou chegando ao encerramento. Foi no ano de 1793 que os decretos que aboliram a religião cristã colocaram ali que Deus não existia, que não era mais para seguir a Bíblia. Você sabe quanto tempo durou esse decreto? Foi em 1793. 3 anos e meio. 3 anos e meio durou esse decreto. Depois eles fizeram uma resolução revogando essa lei, tolerando as escrituras. E agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías. Vamos ir para o encerramento nesse verso de Isaías, capítulo 37, versículo 23. Isaías, capítulo 37, versículo 23. No versículo 23, nós temos aqui aquela história onde o rei Ezequias foi terrivelmente provocado por Senaqueribe, que era o rei da Assíria. E Ezequias até recebeu uma carta só de zombaria. Ezequias foi muito provocado. E Ezequias pega essa carta, leva até o templo, e Deus manda uma mensagem para Ezequias por meio do profeta Isaías. O profeta Isaías era contemporâneo ao rei Ezequias, ao rei Jotão, dos reis. Olha só no verso 23 o que diz. E isso se aplica também a esse acontecimento que nós vimos hoje. Verso 23. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçastes a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Irmãos, aqui é a palavra de Deus. Aqui é o próprio Deus falando por intermédio de seus servos Isaías a Ezequias. Ezequias, um rei que estava triste por ter sido gravemente provocado. Deus ele fala para Ezequias o seguinte: não foi você que foi provocado. Não foi você que foi ridicularizado. Não foi de você que zombaram. Foi do mundo. Foi do Santo de Israel. Foi do teu Redentor que zombaram. E se você depois ler essa história, você vai perceber que Deus, nas minhas palavras, Deus fala assim: eu vou pegar esse homem pelo nariz, não é de burro. Como se fosse burro, assim, eu vou pegar esse homem por onde ele veio, ele vai. Você acha que você lembra desse verso, né? Por onde ele entrou, ele vai sair. Mas nessa cidade ele não vai. E quem está
Queimadas. Fizeram decreto, uma lei dizendo que era proibido, mas aí Deus vem e cria a Sociedade Bíblica Britânica, cria a Sociedade Bíblica Brasileira, cria a Sociedade Bíblica Americana, e hoje a Bíblia foi traduzida em mais de 2.000 línguas e dialetos. Amém, irmãos? Quando eu fui para a Bolívia uma certa vez, minha avó, ela misturava, falava o dialeto aimara e falava espanhol. Você conhece o irmão Alejandro Aimara? Não é difícil, cara? Se o irmão vinha aqui falar o Aimara, ninguém vai entender. Minha avó só falava Aimara. E tinha uma Bíblia Aimara. Tinha uma Bíblia Aimara. Tinha um Inari Quechua. Conhece Quechua, irmão Alejandro? Dialeto lá, né? Dialeto. Tem Bíblia em Quechua, tem Bíblia em Aimara, tem Bíblia em chinês, tem Bíblia em japonês, tem Bíblia em mandarim, tem Bíblia em inglês. Olha só, coisa, né? Mas no fim do século XVII, grande mudança aconteceu. Pode passar o próximo slide. Esse homem aqui é o Voltaire. Voltaire foi um grande homem, né? Se opôs grandemente a tudo que se chama Bíblia, cristianismo, protestantismo. Olha o que ele disse, pode passar. Olha o que o Voltaire falou, francês. Estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para suprimir. O que vocês acham? Voltaire estava certo? Ele estava cansado de ouvir que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu vou provar que um homem só vai acabar com a religião. Ele estava certo? Oh, coitado! A Escritura Sagrada está muito longe de ser destruída, porque na época de Voltaire tinha 100 Bíblias, que hoje sabe quantas tem? Mais de 100.000. Quem é o bom? Quem é o rei? Quem é que manda? Deus. Aquele que se opõe, cuidado, porque Deus vem te agora. Igual me fez com Moisés naquele. Eu não vou deixar vocês entrar. Pelo mesmo caminho que você veio, você vai voltar. E quem está falando é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Irmãos, isso serve para a nossa vida inteira. Não é verdade? Às vezes, nos vemos em becos sem saída. Uma situação em que não existe ajuda. Ninguém está ali para te ajudar. Você está sozinho. Talvez sozinho, você e sua mente. E aí você fala, acabou, estou no fundo do poço. E aí Deus vem e muda a tua história. Porque Ele tem esse poder. Você crê nisso? Amém, irmãos? Pode passar o último slide. Onde quer, o que quer que seja edificado sobre a autoridade do homem, isso vai um dia ter fim. Mas subsistirá eternamente o que se acha fundado sobre o quê? A palavra de Deus. Isso vai vir. Amém?
Nós vamos sair cantando Maria Jura 56.
sabe sobre falar com Deus? Você consegue realmente ouvi-lo e saber o que Ele quer para a sua vida? Nas 27 lições do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, você pode saber mais sobre os princípios e ensinamentos declarados na Bíblia. Fique mais perto de Deus. Acesse o site biblia.com.br. É inteiramente grátis, um presente nosso para você. Acesse agora biblia.com.br.